Olá, o meu nome é Márcio Santos, esse é o canal Agalma Psicanálise e hoje eu gostaria de falar sobre o caso Gabriel Medina e os rompimentos necessários. Bom, como ficou bastante difundido na imprensa, o Gabriel Medina se casou recentemente e, de início, segundo a imprensa, a família não aceitou muito bem, porque achou que isso era uma precipitação, era um casamento muito rápido, né? A esposa dele, que é Yasmin Brunet, começou a postar algumas coisas sobre horóscopo e a mãe do Gabriel Medina não era a favor, porque, segundo a imprensa, ela é evangélica. E aí ela fez várias críticas à moça e a Yasmin Brunet parou de publicar algumas coisas sobre horóscopo. A Yasmin Brunet fazia comidas veganas para o Gabriel Medina e a mãe dele reclamou novamente que não era para ele comer essas comidas veganas, tinha que ser outro tipo de comida. Isso tudo fez com que causasse um distanciamento entre o Gabriel Medina e a família, chegando ao ponto de ele demitir o pai dele, que era o treinador dele, e inclusive, segundo a imprensa, ele teria cortado uma mesada que ele dava para a mãe, depois ela negou isso, mas claramente há um afastamento mútuo entre o Gabriel e o pai e a mãe, porque chegou ao ponto de a mãe dizer no Instagram que ela era mãe apenas da filha adolescente, que é a Sofia. Bom, eu não tenho como falar exatamente do caso do Gabriel Medina, porque eu tenho poucos elementos para falar disso, né? Mas eu vou tratar isso como um argumento para falar sobre os rompimentos necessários, que são o subtítulo desse vídeo aqui. Bom, a escolha de um parceiro amoroso na vida adulta é um momento que pode gerar muito conflito, porque isso é uma crise que se instala. E o que é a crise, de acordo com a terapia familiar sistêmica? É um momento de mudança, um momento de transição no sistema familiar. E esse momento, né, quando um filho se casa, quando uma filha se casa, é um desses momentos de crise. Às vezes pode ser uma crise um pouco mais simples, de fácil resolução, e às vezes pode ser uma crise bem mais difícil, que pode se arrastar durante bem mais tempo, com bem mais sofrimento. Isso por quê? Porque os pais perdem várias funções aí. Eles perdem funções afetivas, nesse caso eles deixam de ser a grande fonte de amor para os filhos, e aí os filhos ganham uma outra fonte de amor, uma outra fonte de afeto, que é o seu parceiro amoroso. Perdem funções existenciais. Eu conheço várias famílias que se dedicam apenas aos filhos e a única razão de viver são os filhos, a vida gira em torno do filho e isso é falsamente vivido como se fosse uma coisa muito boa, mas isso não é. Para o filho isso não é, porque ele é obrigado a carregar todas as expectativas de felicidade de pai e mãe e isso é uma coisa muito pesada. E, além disso, às vezes tem uma questão financeira. Às vezes o filho é quem traz o sustento financeiro para casa. Por exemplo, para uma família que o casal separou-se, às vezes o filho é que tem a pensão que traz renda para dentro de casa. E às vezes é um filho que também já trabalha, que já contribui bastante, que ele que paga algumas despesas da casa e quando ele sai isso vai fazer falta. Então, são várias perdas que podem acontecer aí. E pensando nisso, eu fui pesquisar o que a psicanálise falava sobre esse assunto e surgiu um tema muito interessante chamado o complexo de Jocasta. Ora, para quem não conhece a psicanálise, o maior pilar da psicanálise é o complexo de Édipo. E o que é o complexo de Édipo? Ele baseia-se nas lendas gregas de que havia uma família, a família dos Labdácidas, em que houve uma profecia que o casal de rei e de rainha, eles iriam ter um filho, que esse filho ia matar o pai e ia se casar com a mãe. E aí esse filho, que era o Édipo, foi criado por uma outra família, mas quando ele se tornou adulto, sem saber, ele acabou matando o pai e acabou se casando com a mãe.
E daí surgiu, a psicanálise pegou esse tema e apelidou de complexo de Édipo, porque Freud descobriu que na infância, em geral, os meninos têm um apaixonamento um pouco maior pela mãe e as meninas têm um certo apaixonamento e encantamento um pouco maior pelo pai. Segundo Freud, inclusive com fantasias sexuais incestuosas inconscientes. A mãe do Édipo se chamava Jocasta. E quando eu estava pesquisando sobre esse assunto, teve uma psicanalista chamada Elaine Dutch que fez a seguinte hipótese, que na menopausa a mulher pode ter uma revivescência do complexo de Édipo, só que dessa vez de uma forma invertida. Ela pode ter uma dependência emocional maior do filho homem que é adulto, do filho homem que está com seus 23, 25 anos e que está em plena atividade sexual, inclusive com fantasias sexuais inconscientes, incestuosas e com uma forte defesa contra essas fantasias. Ora, essas fantasias sexuais incestuosas de mãe para filho e as defesas contra elas, para que elas não venham para a consciência, é chamado de complexo de Jocasta. E isso leva, por exemplo, a inibições sexuais, e seria isso que explicaria por que na menopausa existe uma queda da libido. Na verdade, houve um aumento da libido, mas como a libido está ligada numa relação que não é possível, não é viável, há uma grande defesa contra essa libido e, conscientemente, o que se vê na prática é uma redução do desejo sexual. E para agravar o complexo de Jocasta, existe a crise da meia-idade, porque a mulher ela é muito dependente do olhar do homem. E é nessa idade em que, em geral, o homem pode ter crises de impotência sexual. Ele pode ter crises de falta de interesse pela parceira, e inclusive ele também pode ter uma crise em que ele vai buscar relações sexuais com mulheres mais jovens, relações extraconjugais com mulheres mais jovens, o que deixa a mulher na menopausa mais vulnerável ainda. E isso pode se tornar um inferno para os filhos, e especialmente para o filho homem, porque ele pode ser a única expectativa de trazer um pouco de alegria, um pouco de felicidade para a mãe. E o que pode acontecer se justamente nesse período de maior vulnerabilidade da mãe na menopausa, se esse filho simplesmente arranja uma mulher e sai fora de casa? Algumas famílias conseguem encarar bem isso, conseguem encarar que isso é uma fase que não tem como não haver. Algumas famílias, quando se deparam com os filhos assumindo uma relação amorosa adulta, eles respondem com muita agressividade. Eles respondem também fazendo várias acusações à parceira que foi escolhida ou ao parceiro que foi escolhido. E aí há muitas vezes um argumento religioso para justificar por que eles não concordam com essa escolha amorosa dos filhos, né? Eu tenho visto muito isso na clínica, esses argumentos religiosos. Por exemplo, a mãe que fala assim, eu não concordo com a parceira do meu filho porque a Bíblia é contra isso que eles andam fazendo, né? Esse argumento religioso, ele é sincero? Eu tenho visto que não. O que eu tenho observado é que esse argumento religioso é um texto de apoio para dar suporte para a neurose. Na prática, é o complexo de Jocasta aí que está operando. Na prática, é a crise da meia-idade, é o medo da solidão, é a não aceitação da velhice que faz com que as pessoas se desesperem, que os pais se desesperem, se deparam já com a proximidade da morte. E isso faz com que eles não queiram aceitar que a vida já encerrou uma etapa e que eles precisam se adaptar a uma nova etapa e precisam aceitar algumas perdas. E por isso, eu gostaria aqui de falar um pouco sobre o texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, que é um texto amplamente conhecido, que é o Filho Pródigo. O Filho Pródigo, como todos vocês já devem conhecer, é a história de um senhor que ele tinha 2 filhos, o mais velho
e o mais moço pediu a herança. E o pai, o que será que esse pai fez? Será que esse pai falou assim: você é um ingrato, você não me respeita, você não me honra, você que vai buscar na justiça? Não. O pai falou assim: você quer a sua herança? Tome a sua herança. Aqui está a sua herança. Faça o que você quiser com a herança que eu estou te dando. Então, a gente vê que esse pai não nega a herança que ele transmite para os filhos. Para os filhos, porque ele dá a herança para o filho mais moço, segundo o texto, e também dá a herança para o filho mais velho. Ele reconhece que tudo o que o filho tem e vive e está passando e vai passar é a herança dele. Por exemplo, se esse filho mais novo vai ter falta de planejamento financeiro, não é do nada que vem essa falta de planejamento financeiro. É a herança dele, é a herança do pai. Se esse filho vai ter um período da vida dele em que ele vai viver uma promiscuidade sexual, não é do nada que ele vai ter essa experiência. É a herança do pai. E eu tenho visto isso de algumas pessoas que tentam evitar que os filhos passem por alguns sofrimentos que eles próprios já passaram. Por exemplo, eu vejo pessoas assim: eu não quero que a minha filha se case com esse rapaz porque eu acho que ela vai passar por violência doméstica. Sendo que esse pai muitas vezes já praticou violência doméstica contra a mãe dessa menina num período em que a formação da personalidade da menina estava em pleno vapor, né? Então ele quer fingir que não transmitiu isso para a menina, mas transmitiu essa herança sim. Tem mães que já tiveram assim uma vida noturna e uma vida social já bastante agitada quando eram mais jovens. Os filhos presenciaram isso. E aí, quando o filho vai começar a sua vida adulta, ela quer fingir que não transmitiu essa herança para o filho. E aí, como vocês conhecem bem o texto, esse filho mais novo se afastou, gastou dinheiro, viveu com prostitutas, passou fome. E aí, depois de passar muito perrengue, ele compreendeu certas coisas e decidiu voltar para casa. E o texto fala uma coisa muito bonita: ele caiu em si. Então a gente vê que há um afastamento, há uma empolgação, e que em seguida há um recentramento, há uma volta para si próprio. Só depois que ele volta para si próprio é que ele decide voltar para a casa do pai dele. E aí, quando a gente vê o retorno desse filho, a gente vê o tema do sacrifício. A gente vê que quando esse filho retorna, o pai sacrifica um bezerro. E aí eu queria perguntar: para que serve o sacrifício? O sacrifício, ele serviria para perpetuar uma dependência? Ou o sacrifício serviria para celebrar a autonomia? Ora, a gente vê que o filho mais velho depois se queixa muito porque esse pai não fez um sacrifício por ele, não deu um cabrito para que esse rapaz pudesse se alegrar com os amigos. Ora, esses dois filhos, a meu ver, são duas faces da mesma moeda. Todos nós temos uma parte da nossa personalidade que quer continuar no campo de influência dos pais. Se vocês notarem no texto, quando ele se fala ao filho mais velho, fala assim: ele estava no campo. Quanto ao filho mais novo, fala assim: foi para um país distante. Então, assim, há uma parte de nós que quer continuar no campo de influência dos pais. Entretanto, há uma outra parte de nós que quer sair do campo de influência dos pais e quer fazer as próprias escolhas e quer saber suportar as consequências das próprias escolhas. Esse movimento não é uma atitude fácil e requer muita coragem, porque é simples e é fácil ficar no campo de influência de pai e mãe, ser tutorado por pai e mãe e não responder pelas consequências do que faz. Isso é muito simples. A gente vê pessoas adultas com 25, 26, 30 anos que ainda estão nessa condição. E complementando o que eu estava dizendo agora há pouco sobre a queixa do filho mais velho,
Esse filho mais velho, ele fala o seguinte, que o pai é que é culpado porque esse filho mais velho não se alegra com os amigos. Ele fala assim: tu nunca deste um cabrito para que eu me alegrasse com os meus amigos. Sendo que o texto fala claramente em duas ocasiões que o pai deu a herança. Então, na parte final ele fala: tudo o que eu tenho, na verdade, é teu. Ora, se tudo que o pai tem, na verdade, é do rapaz, por que que ele nunca matou um cabrito para se alegrar com os amigos? Porque ele não quis. Sabe por quê que o filho mais velho é de mau humor? Por que que ele não tem um círculo de amizades legal? Por que que ele não se alegra com os amigos? Porque o filho mais velho não quis fazer o sacrifício. O sacrifício não cabe mais ao pai. Quando o filho se torna adulto, o sacrifício cabe ao filho. E é o filho que tem que ter essa iniciativa. E eu costumo conversar com algumas pessoas que estão passando por um drama parecido, que o trabalho de conquista de um status de pessoa adulta é um trabalho que é exclusivo do filho. Esse status de pessoa adulta, esse reconhecimento de que agora você é um adulto e você pode tomar suas próprias atitudes, você pode sofrer as consequências de tudo que você faz, ele não é algo que é facilitado por um ritual conduzido pelos pais. E nem é para ser. São os filhos que têm que ter essa atitude. Bom, gente, então o que eu queria falar era isso, sobre o complexo de Jocasta e também essa interpretação do, do mito do filho pródigo. E espero que vocês tenham gostado, tá? Curta, compartilhe e ajude esse canal a crescer mais um pouquinho. Obrigado.